Ela estava à beira da piscina quando a água quase a levou. O brilho do sol refletia em pequenas ondas, o cheiro do cloro subia pesado. A cadeira de alumínio chiou quando alguém a empurrou com força suficiente para fazer a bengala cair, mas não o corpo. Um grito rasgou o ar e, por um segundo, tudo ficou lento. O copo de uísque rolando sobre o concreto, a pulseira de pérola deslizando na superfície como um pequeno barco perdido, os dedos de Dona Antônia abrindo e fechando procurando apoio. Vinícius correu, a respiração cortada, e encontrou a mãe com o vestido molhado até os joelhos, o olhar confuso e a boca aberta como se ainda pedisse explicações que não chegavam. Viviane observava da sombra da varanda, o rosto impenetrável. Por trás do sorriso de pessoa correta havia uma pressa que não combinava com cuidado, a pressa de quem calcula vantagens. Nos olhos dela, o brilho de quem entende como se manobra um destino alheio. Os seguranças correram, alguém agarrou Viviane pelo braço. Ela fingiu surpresa. Dona Antônia balbuciou o nome do filho. Vinícius, com a mão tremendo, segurou a mãe e soube que aquele não fora um acidente. Se essa história está te prendendo, fique comigo até o fim e conte nos comentários o que faria no lugar de Vinícius. Na calmaria que sucedeu o episódio, enquanto a ambulância ainda checava sinais e o motorista de segurança dava versões desencontradas, a casa retomou seu ritmo mecânico. A churrasqueira apagando, o jardineiro recolhendo vasos, a governanta varrendo com mãos que tremiam levemente. Mas o que parecia uma exceção, um tropeço, um descuido, começou a encaixar num padrão que havia se formado lentamente, como tramas colocadas à prova noite após noite. Vinícius cresceu ouvindo as histórias austrais da mãe. Dona Antônia nascera em uma rua sem nome de um bairro periférico, teimosa, limpa, com unhas sempre cortadas na ponta. Ela ergueu a própria fortuna com um pequeno comércio, depois com importações ousadas, virou sócia de si mesma no momento em que o marido adoeceu e deixou que o capital produzido levasse o sobrenome familiar à bolsa. A empresa, surgida de noites de economia e de empréstimos pagos com suor, cresceu até transformar Vinícius em homem que usava relógios caros e piscava para repórteres quando aparecia em eventos. Mas o segredo que raramente passou na imprensa era que 60% das ações e a mansão na colônia de Árvores Altas estavam em nome de Antônia. Era ali, naquela titularidade, que brotava a verdadeira disputa. Viviane entrou na família como promessa de estabilidade e glória. Casou-se a Vinícius pensando desde o primeiro jantar que controlava o que queria controlar. Sua habilidade era um jogo de aparências. Ela publicava sorrisos, recebia colunistas, organizava jantares e transformou o lar num palco onde a benevolência só existia sob holofotes. Nos bastidores, porém, pequenas arestas surgiam. Comentários cortantes sobre a saúde da sogra, elogios que eram ordens, a pressa em revisar documentos familiares nos momentos mais oportunos. Vinícius notou o ar de propriedade com que Viviane passava a mão nas chaves do escritório. Sentiu o frio de sua palavra quando sugeriu, num jantar, que era mais prudente para a família que os bens estivessem centralizados. Rosa, a empregada que servia a casa há quase 20 anos e que conhecia cada ruga de Antônia como se cada uma delas fosse um capítulo da própria vida, começou a anotar. Ela não era do tipo que se expunha em redes sociais. Mantinha um caderninho de capa gasta onde rabiscava horários, nomes, incidentes que lhe pareciam fora do lugar. No início, suas anotações eram discretas. A troca de comprimidos, anotada com tinta tremida, a observação de um copo com conteúdo estranho deixado na mesinha do quarto, a presença de um gás no óleo da fritura que não combinava com o cheiro habitual. Depois, as notas tornaram-se mais metódicas. Datas, horários, pequenas evidências físicas guardadas em envelopes plásticos dentro de uma gaveta que Rosa trancava com a mesma reverência com que guardava as fotos antigas de Antônia. Se alguém notava Rosa, era sobretudo pela sua eficiência silenciosa. Mas havia outro par de olhos que ninguém considerava com atenção: Samuel. Alto de espírito e baixa de estatura, Samuel era homem de baixa estatura que trabalhava como jardineiro e zelador das áreas externas da mansão havia 5 anos. Era figura conhecida nos eventos do bairro, sempre com um chapéu velho, sempre com as mãos marcadas pela terra, sempre com um sorriso reservado, que fazia alguns colunistas o descreverem em notas de rodapé como carismático, mas peculiar. A cidade o vigiava com a mesma curiosidade folguista que se reserva a personagens de coluna social. Observava suas roupas, seus cumprimentos, seus poucos amigos, e por isso acreditava entender Samuel sem realmente vê-lo.
Essa vigilância pública, que o tornava quase objeto de conversa, era ao mesmo tempo sua jaula e sua máscara. Samuel aprendeu a transformar aquela exposição em vantagem. A casa permitia que ele transitasse por entre muros, canteiros e copas de árvores, sem que ninguém estranhasse sua presença. Ele era mobilidade natural naquele território doméstico. Podia se aproximar discretamente da piscina, ajustar a mangueira, recolher ferramentas, ajeitar vasos. O olhar complacente de quem o conhecia como figura inofensiva tornou possível que suas ações passassem despercebidas. Ele percebeu que quando se é subestimado, pode-se observar sem ser notado. Os primeiros sinais de Viviane contra a mãe foram pequenos, quase clínicos. Uma toalha molhada deixada ao alcance da bengala, o fio do tapete do corredor dobrado para criar um tropeço, o recipiente de açúcar com sal, guardado por descuido intencional. Viviane falava de economia e de eficiência em voz alta. Apontava datas de exames que pareciam supérfluos, sugeria mudanças nos horários de medicação com um ar técnico, que, para quem não prestava atenção, parecia prudência. Em festas, ela acenava para amigos do conselho de administração e, com um sorriso, oferecia uma versão da verdade que borrava a sensibilidade do que acontecia em casa. Rosa começou a seguir um protocolo que ela mesma inventara. Primeiro, identificar uma rotina, quem entrava, quem saía, o horário em que Viviane entrava no escritório da matriarca sozinha. Depois, recolher provas menos questionáveis, bilhetes, embalagens, etiquetas de medicamentos que não batiam com as receitas. Colocava tudo em envelopes selados, anotava a hora em que encontrava o objeto e a cena à volta. Uma mecha de cabelo, um rótulo com o nome do remédio trocado, uma mancha de café no chão perto do armário da lavanderia. À medida que as evidências se acumulavam, Rosa ficou mais ousada. Começou a deixar bilhetes supostamente esquecidos em bolsos que Viviane frequentava, como se tentasse atrair a atenção para erros que pudessem ser interpretados como descuido intencional. Era uma coleção de pequenas peças que, juntas, começariam a formar um retrato que ninguém poderia chamar de coincidência. Vinícius, porém, era um homem acostumado a administrar balanços e pareceres, não a interpretar sinais domésticos. Sua suspeita cresceu sobre a sombra de dois sentimentos contraditórios: o laço de filho que queria acreditar nos gestos de quem amava a mãe e a obrigação de proteger um patrimônio que, de uma forma ou de outra, tinha sido construído por aquela mulher. Encontrar provas que não parecessem acusações vazias se tornou sua maior dificuldade. Ele conversou discretamente com Rosa, ouviu relatos, sentiu o peso de cada anotação. Havia ainda a vida social, as aparições públicas. Viviane sabia manejar ambos os cenários e por isso tornava tudo mais difícil. A tensão doméstica transformou a mansão numa geografia de insinuações, portas entreabertas que guardavam conversas sussurradas, corredores que cheiravam a café velho, a placa de propriedade particular da biblioteca atravessada por discussões sobre documentos. Numa tarde de domingo, Vinícius encontrou no escritório da mãe uma folha com anotações estranhas. Números que coincidiam com transferências, um nome repetido que parecia ser um contato de confiança e uma data circulada em vermelho. Ele levou aquilo a Dr. Álvaro, advogado da família, homem sereno e paciente, acostumado a tornar suspeitas em processos. Álvaro ouviu, ponderou e pediu que se reunisse mais material. Não poderia, com uma folha solta, articular medidas legais ou solicitar uma investigação formal. O que o advogado oferecia era um caminho: recolher evidências suficientes para que um juiz autorizasse medidas protetivas e, se cabível, uma investigação criminal. Enquanto Vinícius e Álvaro pensavam em termos de provas legais, Samuel pensava em termos de tempo e proximidade. Naquela mesma tarde em que Vinícius descobrira a folha, Samuel reparara numa conversa que saiu pela varanda do quarto do casal. Uma conversa que poderia até passar por trivial, não fosse o detalhe de que naquele diálogo Viviane explicava com frieza pragmática como um pequeno acidente poderia parecer uma tragédia inevitável quando escrito com mãos certas. Samuel não era homem de grandes palavras, era homem de observação. Ele voltara ao jardim com um gravador de bolso que sempre carregava, não por heroicidade, mas porque gostava de registrar sons: o chiado do vento nas palmeiras, o córrego de uma bomba de irrigação, risadas que um dia pareciam importantes. Agora, a gravação tinha outra matéria. Há algo delicado em transformar a própria vigilância em prova. Samuel sabia disso melhor do que Rosa, que guardava documentos físicos, mas também sabia que ninguém pensaria que ele pudesse captar algo tão relevante.
Era justamente isso que tornou possível a sua ação, a invisibilidade que a cidade lhe concedia. Ele posicionou o gravador num canteiro próximo à varanda por onde Viviane gostava de caminhar quando discutia negócios com seu círculo íntimo. De lá, o aparelho captou frases soltas, trechos, sem o contexto de uma sala fechada, e ainda assim suficientes para compor uma direção. Em outro dia, a câmera discreta que Samuel conseguira de um antigo conhecido registrou de modo curtíssimo um gesto de Viviane dobrando algo dentro de uma bolsa que mais tarde apareceu perto do cesto de roupa suja da cozinha. Foi um arquivo curto, quase instintivo. Não era a prova peremptória que um tribunal pediria, mas era a diretriz, cadeia de sinais que, quando cruzada com as anotações de Rosa, ganharia corpo. Samuel não era herói de romance sensacionalista. Ele carregava cicatrizes pequenas, a perda de um irmão, a solidão de quem tem poucas pessoas que chamem. Vivia de trabalho honesto e de conversas com quem plantava uma roseira ao lado da antiga figueira. Tinha motivos claros para agir, a empatia por Dona Antônia, a reprovação que sentira ao ver aquela senhora que o cumprimentava com gentileza, reduzida a objeto de manipulação. Havia também uma chama de justiça, não vingança, mas de raciocínio lúcido, de quem se chateia vendo o óbvio ser negado em nome de um bom nome social. Entre as ações de Viviane, havia por vezes a presença de colaboradores menos evidentes, um enfermeiro que aparecia fora de escala, uma amiga que observava jantares com curiosidade, um fornecedor que anotava horários de ida e volta. Vinícius chegou até a reparar em transferências bancárias sem justificativa clara, pequenas somas enviadas a nomes que não constavam nos contratos da casa. O puzzle pedia encaixe. Rosa juntou envelopes com rótulos de medicamentos trocados, um sachê aberto de um suplemento vitamínico que não se abria sozinho, a receita médica real amassada no bolso de um casaco que, segundo Rosa, Viviane usara no jantar anterior. Na penumbra da despensa, ela havia escondido um pequeno caderno com um terço dobrado, recordação de uma manhã em que ouvira a senhora pedir por oração. A presença do terço nas anotações era uma imagem simbólica, sinais de fé à margem de uma trama de interesse. A relação entre Vinícius e Viviane já estava marcada por fissuras. Em público, ele a defendeu com palavras calculadas. Em privado, sua voz vacilava. A sensação de traição invadia sua noite com a grave falta de conforto. O filho que acreditara ter escolhido um caminho estável, via agora que o casamento representara uma lógica de cálculo. Ele se ressentia, não só pelo afeto violado, mas pela audácia de alguém que colocava o patrimônio de sua mãe em jogo como se tratasse de jogo de cadeira. Havia culpa também, por ter desconhecido sinais que agora se poderiam ler como claros. As perguntas invadiam a casa. Quando Vinícius deixara de ser atento? Em que momento a pressa alheia se tornou força capaz de corroer laços de sangue? Entre encontros discretos, Samuel e Rosa cruzaram olhares de entendimento. Ambos sabiam como o mundo subestimava seus papéis. Ambos sabiam que a verdade precisaria de camadas de confirmação. Rosa, com uma foto de embalagem, ofereceu a Samuel um envelope selado. Ele abriu em silêncio, e seus olhos pequenos e perscrutadores atravessaram as linhas da escrita. Não era apenas um objeto, eram pistas, datas, nomes, horários. Rosa contou como encontraram um fio de cabelo prateado enroscado num pedaço de pano sujo que Viviane jogara junto a lavar-roupas. Samuel ouviu, olhou para o jardim, para os caminhos que percorre, e pensou em um lugar onde poderia escutar sem ser notado. Buscavam comprovações que não se dissolvessem na primeira contestação. Precisavam de algo que prendesse o olhar de um juiz, um padrão, uma premeditação, gestos que sugerissem intenção. A fita de Samuel, as anotações de Rosa, o caderno com nomes e as transferências bancárias formariam um mosaico. Mas era preciso algo mais visceral, um testemunho que pudesse ser escutado por outros sem que alguém o dissesse como história de família. Por isso, o trio decidiu proceder com cautela. Não se tratava de expulsar Viviane sem lastro, tratava-se de encaixar peças até que o todo ficasse difícil de negar. Enquanto isso, Viviane continuava seu espetáculo social. Organizava coquetéis, abraçava membros do conselho, publicava fotos de reuniões beneficentes. Sua voz nas colunas era sempre a de mulher que amava a família e que zelava pela preservação de um legado. A dissonância entre a figura pública e a sombra que se completava dentro da casa era para muitos observadores superficiais um enigma que cabia à boa aparência resolver. Para outros, como Samuel e Rosa, era a máscara que deveria cair. No período que se seguiu ao primeiro incidente na piscina,
houve noites em que Dona Antônia acordava assustada, sem lembrar direito como chegara até a cama. Havia dias em que chamava Vinícius com a certeza de que alguém trocara os nomes das cartas que ela assinava. Olhava papéis com confusão e, ao ser questionada, respondia com um riso frágil. Ah, a minha cabeça anda cheia de vento. Essas pequenas falhas, tão dolorosas, serviam de combustível para a aposta de Viviane de que a fragilidade poderia justificar qualquer mudança que ela considerasse necessária. O plano que começou a se formar tinha em seu centro 2 linhas claras: documentar de modo incontestável e proteger Dona Antônia sem expô-la a riscos. Vinícius deixou um cargo executivo mais aparente e começou a passar as manhãs na mansão. Álvaro, à distância, aconselhava cautela, pediu que não se cometesse ilegalidade em nome da proteção. Rosa e Samuel, por sua vez, combinavam horários. Samuel iria reforçar a vigilância nas áreas externas, posicionar o gravador em momentos estratégicos e observar as entradas da casa. Rosa continuaria a recolher objetos e a manter o caderno, como se fosse recanto das memórias. Vinícius cuidaria do contato com o advogado, buscando a linha legal que permitisse, quando fosse necessário, uma ação imediata. O primeiro teste do novo esquema aconteceu numa tarde de sexta em que Viviane recebera 2 amigas para chá. Ela passara a manhã ordenando a louça com o tique nervoso de quem organiza. Seu perfume pairava pesado no ar e havia um sorriso profissional colado ao rosto. Samuel se colocou no limite da vista, na sombra de uma trepadeira, permanecendo de costas para a festa, com o gravador apoiado numa pedra que fixava o vento. Rosa, com um avental que escondia o caderno e um olhar que escondia a ansiedade, enfiou-se na cozinha com desculpas e voltou com um pacote de biscoitos. Vinícius, que estudara o trilho das amigas de Viviane, ficou no escritório aberto, próximo ao corredor, a menos que a necessidade do mundo social exigisse sua presença. No decorrer do encontro, houve uma fala que marcou. Viviane, rindo com calma, disse a uma das amigas que, às vezes, é preciso acelerar processos para que as pessoas se adaptem à mudança, que mudança poderia significar realocação, reorganização de bens. Palavras assim isoladas podiam parecer conversa fiada. Em conjunto, eram nota adicional. Samuel, que não registrou uma confissão explícita, conseguiu captar, no entanto, um trecho em que Viviane fazia considerações sobre situações inevitáveis e arrefecimento de certas responsabilidades, com um tom que cortava curto o sentimentalismo. A fita não era uma prova final, mas era uma abertura. Ao final do encontro, quando as amigas partiram elogiando a decoração e chamando a anfitriã de maravilhosa, Viviane passou por Rosa com uma expressão que poderia ter sido magnânima ou apenas fria. Rosa sorriu, conteve a raiva e guardou o pacote de biscoitos que, para qualquer outro, seria um elemento banal. Para ela, tudo era parte da casa que protegia. Na cozinha, Rosa encontrou um pequeno bilhete com instruções de limpeza que não havia sido escrito por ela. Era a caligrafia de Viviane, seca e eficiente, e o colocou no envelope como mais um item. As peças assim iam se acumulando numa gaveta com mais propósito do que antigamente. O relógio correu para uma noite em que Vinícius, diante de Álvaro, disse pela primeira vez em voz alta: "Se ela tentar de novo perto da piscina, eu não apenas serei o filho, eu serei o homem que impede um crime." Álvaro olhou com cautela. "Não julgue precipitadamente, Vinícius. Você precisa de prova robusta." Vinícius concordou, mas havia um brilho em seus olhos que denunciava a mistura de medo e determinação. Um plano estava enfim em marcha, e nele havia espaço para coragem, para erro e para surpresa. No quintal, a água da piscina ficou calma por dias. O sopro do vento nas palmeiras cantava como se nada tivesse ocorrido, mas sob a superfície, a fauna de pequenos atos tramava um confronto. Samuel, que ouvira sussurros casualmente descritos por uma das amigas de Viviane como coisas que toda a família tem, sabia que o momento de agir ainda não chegara. A vigilância permanecia, não de olhos desconfiados apenas, mas de mãos que guardavam bilhetes, de bolsos que retinham fota, de fitas que se repetiam no conteúdo de conversas. A cidade, que vigiava Samuel com olhos de colonista, iria ficar surda quando a verdade, discreta e incômoda, emergisse. E quando a verdade começasse a emergir, seria preciso que ninguém visse como um deslize. Teria de parecer clareza. Há verdades que se comprovam com um fio de cabelo, uma gravação, uma transferência bancária e o caderno de uma empregada fiel.
Haveria, porém, outro elemento que todos esqueciam: a força do afeto. Vinícius aprendera que proteger a mãe não era apenas barrar intentos, era também abrir espaço para que ela recuperasse a voz. O que ainda faltava, pensava ele, era conseguir que o mundo reconhecesse o que guardavam no bolso, a combinação entre evidência e humanidade. Na manhã seguinte ao chá, quando a luz ainda era pálida, Samuel aproximou-se de Rosa no canteiro onde ela regava as plantas medicinais usadas para chá. Entregou-lhe um pendrive enrolado com fita isolante, com um gesto que parecia mais de reverência do que de paranoia. Rosa guardou o objeto como se fosse um relicário. Nunca antes um aparelho tão pequeno tivera tanto potencial para alterar destinos. Ela levou o pendrive a Vinícius, que o recebeu com mãos que não sabiam se tremiam pelo medo ou pela esperança. Ao colocar o arquivo para escutar, o som chamou o trio para perto. O chiado de papel, uma risada tensa, a voz de Viviane, calma, calculada, falando sobre o ajuste necessário em datas e rotinas, e depois um sopro que poderia ser interpretado como risadinha. Não era ainda a prova definitiva de premeditação, mas era um nó que apertava o pescoço da versão pública de Viviane. O que fazer com aquilo? Como transformar gravação, anotações e envelopes em um relatório que resistisse à contestação? Dr. Álvaro estava pronto com um plano de ação jurídica, mas insistia. Era preciso evitar qualquer atitude que pudesse ser interpretada como infração ou vingança pessoal. E assim se desenhava a estratégia: recolher mais, certificar, proteger a vítima. Vinícius prometeu a si mesmo duas coisas na mesma noite: que não deixaria a mãe sozinha sem cuidador de sua confiança, e que não acusaria a mulher que fora sua esposa sem provas irretorquíveis. Havia ainda nas bordas desse pensamento a sensação de que a cidade, com sua mesma pressa em julgar colunas sociais, poderia, no fim, virar palco para a humilhação de Viviane. Era uma possibilidade que pesava. Do outro lado do espelho social, Viviane continuava impecável. Organizou um almoço de agradecimento pelos cuidados com a matriarca, postou fotos com legendas cuidadosas, mandou flores a contatos. Sua casa parecia um cenário perfeito. Ninguém poderia imaginar que, dentro das paredes decoradas, se tramava algo tão baixo. A máscara social continuava a ser um dos instrumentos mais eficazes para manter a verdade oculta. O que ninguém ainda sabia era que a próxima peça do tabuleiro dependia de precisão. O tempo de um passo, a presença de um objeto e a disposição de um homem que muitos chamavam de figura curiosa. Samuel guardava um plano pequeno, quase prosaico, uma saída discreta que permitiria posicionar uma câmera onde a luz se reflete mais fácil, um lugar por onde as conversas inevitáveis escapariam ao controle do teatro social. Ele não contava com aplausos, contava com exatidão. À tarde em que decidiram testar uma armadilha controlada, a casa parecia entediada em suas ordens sociais. Havia reuniões, compromissos agendados e o clima era de normalidade forjada. Vinícius informou Álvaro do plano de recolher mais material enquanto evitava qualquer passo que infringisse a lei. Rosa limpou o salão com uma paciência que já parecia hábito de quem vela. Samuel atravessou o jardim com ferramentas próprias, medindo o ângulo de visão sem que ninguém percebesse. Ainda faltavam encaixar algumas peças, um papel, a confirmação de uma transferência, a presença cúmplice de um profissional que certificasse as trocas de remédio, e então aquilo que chamavam de verdade começaria a sair debaixo da superfície. Na casa, cada movimento passou a ser medido. Não se tratava apenas de proteger um patrimônio, era proteger a memória de uma vida que se construíra com sacrifícios. E para preservar essa memória, seriam necessários atos que não se consumavam no espetáculo, mas no cuidado meticuloso de quem até agora tivera pouca voz num mundo de grandes manchetes. A tensão crescia, e por trás dela, o silêncio preparava gestos decisivos. Em algum ponto próximo, a água da piscina refletia o céu sem saber que aquele espelho logo registraria, talvez, a queda final de uma máscara. O espelho da piscina oscureceu por um instante, como se a água guardasse a respiração. O plano que Samuel, Rosa e Vinícius teceram não era de teatro, era de precisão. Não havia o gosto de vingança em suas ações, apenas a urgência de garantir que, se o destino fosse manipulado, ao menos haveria testemunhas que pudessem dizer exatamente o que ocorreu. A tarde em que decidiram testar a armadilha acordou com nuvens finas. Viviane convidara a mãe para um passeio no jardim, uma desculpa que soava inocente nas bocas sociais, mas que para os três vigilantes lembrava o padrão dos gestos, um convite que empurrava a rotina, uma proximidade calculada. Rosa preparou o chá com mãos firmes. Samuel posicionou sua pequena câmera num lugar em que a piscina refletia o céu e ao mesmo tempo abrigava o equipamento sem chamar atenção. Vinícius ficou perto, registrando. Não para dominar, mas para proteger.
Dona Antônia saiu ao sol com a bengala, o chapéu que gostava de bolo de palha, um sorriso que ainda carregava certa névoa de surpresa por estar sendo convidada ao jardim. Viviane acomodou-se numa cadeira com a pose ensaiada da mulher que poderia ser notícia de sociedade. Recebeu elogios de quem passava, acariciou a mão da mãe com uma suavidade que cheirava a ritual. O contraste entre a imagem e o que a fita já sugeria foi o que manteve a respiração tensa. Samuel sentiu o chão sob as botas plantar firme. Conhecia cada passo daquele quintal como quem lê um livro antigo. O que ocorreu ao longo dos minutos seguintes foi uma coreografia de pequenos empurrões de cena. Viviane levantou-se subitamente, alegando que precisava buscar algo no escritório. Havia um telefonema no qual precisava dar orientações sobre um evento. Antônia, confusa, tentou acompanhar. No caminho, a toalha que cobria a cadeira onde a senhora costumava se sentar foi arrastada de modo a criar um obstáculo. Uma bengala escorregou por fracasso de posicionamento. Para quem assistia sem atenção, tudo poderia ser descartado como sorte do acaso. Para aqueles que guardavam cadernos e gravadores, aquilo era comportamento que, reunido em padrões, poderia formar intenção. Viviane, com a expressão de quem se orgulha de conduzir o roteiro, aproximou-se de Antônia quando esta pisou num tapete levemente dobrado. «Vem, mãe, senta aqui, o sol está forte», disse com voz que se queria trêmula. Era a voz de alguém que sabia administrar a cena. A bengala escorregou mais uma vez. Antônia perdeu o equilíbrio. A mão buscou o ar. O mundo naquele segundo ficou reduzido ao som áspero de tecido e ao cloquear distante da bomba da piscina. Foi o grito, mas não um grito qualquer. Não veio de um vizinho boquiaberto. Veio do peito de Rosa, que viu a mão da senhora afundar sobre a beira da piscina como se procurasse por um ponto seguro. Rosa, que estivera na cozinha por necessidade de pretexto, não hesitou. Saltou frágeis passos, apoiou-se numa mesa e estendeu a mão. Ao mesmo tempo, Samuel saiu de trás da trepadeira, com a câmera ainda no bolso, mas com os olhos fixos na cena. Vinícius correu como prometera a si mesmo e alcançou mãe e nora antes que qualquer água pudesse cobrir mais do que o vestido. A chegada de Vinícius não foi um teatro, foi o afã sincero de um filho que sentia a fratura do absurdo. Ele segurou Antônia com mãos firmes, puxou-a para fora e viu o rosto da mulher, branco de surpresa. Viviane permaneceu de pé como estátua de porcelana, a respiração controlada, a expressão que reciclava o choque. Por alguns segundos, falou-se mais com os olhos do que com as bocas. Vinícius olhando para Viviane, Viviane olhando para os seguranças, Antônia agarrada ao filho. A câmera escondida de Samuel registrou os gestos, a abertura de uma bolsa, o momento exato em que Viviane fingiu procurar por um lenço que não existia. Há situações em que a vergonha pública surge antes mesmo da prova formal. O silêncio pesado que sucedeu o incidente foi quebrado pela voz de Vinícius, impecável como lâmina. Não toque na minha mãe. Não era só a defesa de um patrimônio, era a defesa de uma história, de uma mão que acalentou noites de trabalho duro. Os seguranças, treinados para agir em casos de conflito, cercaram Viviane de modo a impedir um movimento brusco. Ela, com a máscara social intacta, falou para os presentes que aquilo só poderia ser uma coincidência trágica, que a saúde de sua sogra era delicada e qualquer tropeço poderia acontecer. Mas a fita que Samuel segurava agora tinha mais do que ruído de vento e risadas opacas. Ela tinha objetos, sons e gestos. O papo de Viviane numa semana anterior. O amontoado de transferências que coincidiam com uma agenda de fornecedores. Os números que Rosa guardara e que Álvaro apresentara como indícios. Vinícius, com mãos que tremiam, dessa vez por raiva e por alívio, puxou o pendrive que Rosa lhe entregara e aproximou-o do ouvido daquele que sabia ouvir, Álvaro. O advogado manteve o rosto de pedra que a profissão lhe ensinara, mas houve uma pequena contração na sua testa quando ouviu o arquivo. As palavras de Viviane, captadas em trechos dispersos, soavam agora como uma tapeçaria de intenções. Um pequeno acidente, ajustar a rotina, dar um jeito antes que se complique. Não era prova absoluta, não podia ser apresentada como condenação em tribunal, mas era linha direta para uma investigação. Álvaro, com a prudência de quem já lidara com intrigas familiares, pediu que se chamassem as autoridades competentes, não como vindita, mas para que houvesse um registro formal, necessário para qualquer processo subsequente. A polícia veio com a lentidão que investigações domésticas demandam. Foram ouvidos os presentes, recolhidos os objetos, anotados os pormenores.
Uma equipe técnica tirou fotografias, catalogou o bilhete e os envelopes de Rosa, verificou o caderno com os horários e encaixes. A gravação de Samuel foi copiada e incluída no dossiê. A casa, que até então alimentara aparências, agora abriu suas portas para procedimentos que deixaram as paredes desnudas perante a lei e a opinião pública. Viviane foi retirada da cena com voz firme, não por imposição vingativa, mas por necessidade de preservar a investigação. Não houve algemas espalhadas em manchetes, houve um protocolo que prevê afastamento quando há risco de lesão a uma pessoa vulnerável. Naquele momento, espectadores do bairro já trocavam mensagens sobre o acontecimento. Colunistas, com os seus faróis sempre prontos, começaram a montar linhas sobre o desenlace possível. A cidade, curiosa, não poupou retórica. Mas o que realmente pesou foi o gesto pequeno de Rosa, sentada ao lado de Antônia, segurando sua mão como quem trançava raízes. Os dias que antecederam a exposição pública foram de trabalho metódico. Álvaro, com a serenidade de quem conhece os limites entre direita e emergência, requisitou relatórios médicos, pediu a análise de medicamentos e trouxe à luz transferências bancárias que pareciam pequenas para a magnitude das intenções, mas coerentes quando somadas. A análise contábil revelou saques e pagamentos a nomes que não condiziam com serviços prestados à casa, e o extrato coincidia com datas em que Antônia recebera ajustes suspeitos. Rosa entregou envelopes lacrados com rótulos de remédios trocados e fotografias que atestavam embalagens estranhas. Samuel apresentou os clipes curtos, o áudio e um vídeo que mostrava o momento em que Viviane depositava algo no cesto de roupa suja, gesto que na conjuntura ganhara relevo. O que se formou foi um mosaico, destemidas peça a peça. Em nenhum instante havia uma prova peremptória de tentativa de homicídio, mas havia, com força, indicativos de premeditação e de manipulação. Para Vinícius, a descoberta era ao mesmo tempo alívio pela interrupção do plano e dor por perceber a profundidade da traição. Para Antônia viram-se dias de recuperação, regimes de cuidado, profissionais de confiança escolhidos por Álvaro e por Vinícius, e, sobretudo, a presença reconfortante de Rosa, que com uma paciência antiga era agora a guardiã da rotina. A imprensa reagiu com o que o mundo moderno mais adora, o espetáculo da queda de quem parecia intocável. Fotografias antigas de Viviane em eventos foram circuladas ao lado de relatos sobre o estado de saúde da matriarca. Os colunistas, que meses antes sorriam para a mesma mulher, agora perguntavam em tom de tribunal moral. A diretoria da empresa em que Viviane participava recebeu os primeiros telefonemas. A reputação social, construída com camadas de imagem e gestos, começou a mostrar rachaduras. Houveram notas oficiais, suspensão de atribuições até que investigações internas esclarecessem os fatos. Não se tratava de uma sentença. Tratava-se do efeito natural de acusações que respiram em público. Viviane organizou, no auge do escândalo, um discurso em que disse, desesperada, que tudo não passava de mal-entendido, de uma conspiração para difamá-la. Alegou que sua preocupação com a matriarca fora mal interpretada. Disse-se vítima de intrigas internas. Havia elementos de manipulação retórica no que falou. Seus argumentos camuflavam com habilidade o fio da intenção. Mas as fitas, as notas, o caderno e os transfers costuravam um cenário menos favorável à sua defesa pública. E, para além da tribunalha midiática, havia procedimentos formais sendo abertos, exame de conduta, requisição de arquivos bancários e o registro do caso em delegacia. O que os olhares da cidade não viam, porém, era a cena íntima posterior. Vinícius sentado ao lado da cama da mãe, observando-a dormir, a mão no lenço que ela enchia de cheiros de chá. Antônia, com a voz frágil, pedia apenas que as velhas fotografias fossem colocadas de novo na estante. Queria que o passado permanecesse, como se ao arrumar imagens se pudesse arrumar também o presente. Vinícius, com uma nova determinação, começou a participar de manhãs inteiras na mansão, a ouvir com cuidado as lembranças de quem construiu aquele patrimônio. A reparação não era só patrimonial, era humana. Ele aprendeu devagar a perguntar sem pressa, a sentar-se e ouvir as histórias de infância de uma mãe que tinha menos pressa de ser empresária do que pressa de contar um segredo engraçado sobre a juventude. Rosa recebeu de forma discreta uma oferta formal de reconhecimento, não como exposição pública, mas como uma proposta de vínculo que lhe desse segurança. Samuel, por sua vez, não procurou holofotes. Convidado a depor, apresentou-se com a humildade de sempre. Explicou os motivos que o levaram a gravar e expôs os detalhes das suas anotações.
Em depoimento, falou com a clareza de quem prefere a ação ao discurso inflamado. Eu vi, eu gravei. Fiz porque aquela senhora sempre me tratou bem. Suas palavras foram simples e marcaram o tom do processo. Não se buscava a glória, procurava-se justiça. O caso teve desdobramentos que refletiram o que a lei costuma fazer diante de indícios fortes: abertura de procedimentos, requisição de documentos, afastamento cautelar de responsabilidades que Viviane ocupava. Não se declarou uma culpa definitiva, instaurou-se uma investigação que poderia levar a processos. A cidade observou, julgou, opinou. A rede social voraz fez do episódio palco de debate sobre responsabilidade familiar e sobre a facilidade com que a aparência protege intenções torpes. Houve quem defendesse Viviane com argumentos sentidos, houve quem clamasse por punição imediata. Mas dentro da mansão as reais prioridades eram outras: o restabelecimento da saúde de Antônia e a dissolução das rotinas que permitiam a manipulação. Com o tempo, as cicatrizes emocionais começaram a sarar. Dona Antônia, com terapias e conversas pacientemente regidas, lembrou-se de nomes, endereços, histórias de infância. À medida que recuperava a autonomia, também reacendia a vontade de participar de decisões que lhe pertenciam. A voz que o desgaste começara a entortar readquiriu timbre e firmeza. Vinícius, que antes delegava aparências a reuniões de conselho, incorporou uma postura de presença. Estava nas manhãs de medicação, nas visitas ao médico, nas pequenas decisões sobre quem deveria ficar em casa. Havia um novo contrato, não jurídico, mas moral, que prometia a atenção contínua. Viviane, isolada dos círculos que antes a adornavam, confrontou a consequência imediata de suas ações: a perda de credibilidade, o afastamento de funções e um processo que colocava em xeque suas intenções. Em entrevistas, quando pediu compreensão, notou-se que não mais encontrava a mesma plateia disposta. A reputação, construída sobre sorrisos sociais e salões bem organizados, mostrou que tem ponto de ruptura. O que fora investido em imagem não segurou a prova acumulada no bolso da empregada e no arquivo do jardineiro. A cidade, que tanto vigiava Samuel, aprendeu a olhá-lo com outros olhos. O homem que antes era tema de colunas como figura curiosa, passou a ser visto por alguns como símbolo discreto de justiça. Não se tratou de exaltação heróica, tratou-se de reconhecimento. Havia, por detrás do sorriso que sempre manteve, a capacidade de transformar subestimação em vantagem ética. Ele não quis fama. Queria que a senhora que atendia com chá não fosse mais tratada como objeto de espetáculo. O desfecho jurídico seguiu seu curso com os prazos e cautelas que caracterizam os tribunais. Houve, sim, escândalo inicial e medidas cautelares que impediram atos imediatos de Viviane. Mas, principalmente, a família começou a recompor-se em torno da atenção à vulnerabilidade. A casa mudou. Menor segurança, sim, mais diálogo, certamente. Vinícius redescobriu sua mãe num silêncio mais presente. Rosa denhou estabilidade. Samuel, a tranquilidade de não mais ser apenas nota de rodapé. O que permaneceu com força foi a lição de que a vigilância pode ter rosto humano. Não se trata de espreitar para punir. Trata-se de ver, de colecionar indícios, de transformar observação em proteção. A cidade que vive de aparências mostrou que pode errar ao ignorar os invisíveis. A família descobriu que a linha entre erro e crime às vezes se desenha com pequenos atos que juntos fazem o estrago. Quando, semanas depois, Vinícius caminhou pelo jardim e encontrou Samuel limpando o canteiro de roseiras, houve um gesto que disse mais que palavras. Ele apertou a mão do jardineiro com a firmeza de quem reconhece uma dívida de gratidão. Rosa, enquanto servia chá para a família reunida num almoço discreto, ouviu palavras de agradecimento que não soavam vazias, mas cheias de presença. Antônia, que agora ria de uma lembrança antiga, olhou para os dois como quem deseja que suas histórias sejam bem cuidadas. A história não terminou com sentenças definitivas. Terminou com reequilíbrios, social, legal e afetivo. Viviane passou a enfrentar um processo que poderia decidir seu destino profissional e pessoal. Vinícius enfrentou a necessidade de reparar o que não havia sabido ver. Rosa e Samuel assumiram um lugar de respeito que nunca buscaram. E no meio de tudo, a lição permaneceu objetiva. Não subestime quem observa. Muitas vezes, os que parecem periféricos são os únicos que enxergam de perto. No final das contas, a mansão recuperou a calma que lhe cabia, mas com um novo mapa, portas com trancas, relatórios mais claros sobre cuidados médicos, profissionais de confiança
e, sobretudo, uma disposição renovada para ouvir. A cidade, voraz por manchetes, mudou de assunto com a rapidez de suas colunas, mas dentro dos muros, as pessoas que cuidavam umas das outras guardaram o que realmente importava: a dignidade de uma senhora que construiu uma vida e a obrigação de protegê-la. E, por fim, se há algo que fica como conselho implícito dessa trama, é que a justiça muitas vezes começa na paciência de quem anota um bilhete, na coragem de quem grava uma conversa por amor e na determinação de quem se recusa a aceitar que a aparência suplante a verdade. A proteção do vulnerável não é espetáculo, é tarefa diária, feita de pequenos atos, de atenção, de presença. Comente, o que você faria no lugar de Vinícius? Curta e compartilhe se essa história tocou você.